capítulo de Romanos, a gente pôde ver o que é que o Evangelho faz com a gente, né? Que nos escraviza e muda, inclusive, até as nossas orações. Que nesse texto a gente vai ver a razão, por que que isso acontece conosco. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outroras erais estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, teu Filho Jesus Cristo, Pai, é tudo, Senhor. E que nesse momento ele seja tudo para nós, Deus. Que somos o teu povo. Estamos aqui reunidos no teu santo dia. E estamos diante da tua palavra, Senhor. Nós clamamos, Deus, porque precisamos ouvir a tua voz para que a nossa vida possa ser transformada. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O que é que ocupa a nossa mente, irmãos? Quais são as coisas que são importantes para nós? Talvez muita coisa ocupe a sua cabeça, e como o pastor falou agora, no último dia do ano, você quer se tornar uma pessoa reflexiva, você não reflete a respeito de nada o ano todo, e agora você quer pensar em um bocado de coisa. Mas o que é que mais ocupa a sua mente? Quais são as coisas que são importantes para você? Porque veja, fora de Jesus Cristo, todas as outras coisas, elas têm uma coisa em comum. Você pode ter como importante para você a sua família, os seus negócios, ou qualquer outra coisa que seja. Se você é uma criança aqui agora, talvez o seu desenho favorito, importante para você. Mas veja, tudo isso tem um prazo, tudo isso tem uma data de validade, tudo isso vai chegar ao fim. Cristo é que dá sentido a todas as coisas. E todas as coisas fazem sentido em Jesus Cristo. E fora dele, nada faz sentido. Nosso texto está na carta que Paulo escreveu aos Colossenses e os irmãos estão bastante familiarizados com essa carta. Inclusive, o pastor já pregou nesse texto aqui, quando ele fez a exposição em sequência no livro de Colossenses. Mas um resumo bem rápido para refrescar a memória dos irmãos. Colossenses foi uma carta que foi escrita com um objetivo único de mostrar que Cristo ele é superior a qualquer outra coisa que você possa pensar. Qualquer outra coisa que possa passar pela sua cabeça. Cristo ele é mais importante do que isso. A carta aos Colossenses ela se parece muito com a carta aos Efésios. A carta aos Efésios ela vai falar a respeito da igreja de Cristo. E essa carta aqui que a gente está lendo aos Colossenses, ela fala a respeito do Cristo da igreja. A ênfase está na pessoa e na obra do Jesus Cristo, mas mais especificamente em quem ele é. Nosso texto ele começa com a introdução de 2 versículos, falando o que ele fez por nós, e logo vai mostrar que o que ele fez só é importante por causa de quem ele é. E apenas no final do texto é que ele vai falar o que é que eu e você a gente tem a ver com isso. E como é que a gente deve viver diante dessa verdade. Os primeiros 2 versículos, irmãos.
Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 dizem assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele está falando aqui de Deus. Ele acaba de fazer uma oração pelos colossenses a Deus. Ele diz, olha, Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, ele está dizendo, se a gente é convertido de verdade, se nós somos cristãos, algo fantástico aconteceu na nossa vida. A gente foi tirado, arrancado do império das trevas e a gente foi colocado no reino do Filho do seu amor. Veja que contraste, que diferença. Ele está falando aqui de dois reinos, de dois impérios. Ele fala em império das trevas e reino do Filho do seu amor. E é interessante porque em outros locais da palavra de Deus, a gente vai ver que ele vai falar o reino de Satanás, ou o reino do pecado. Mas aqui ele não faz questão nenhuma de especificar o que é que controla as pessoas que vivem em pecado, as pessoas que são perversas. Ele diz simplesmente o reino das trevas. Por quê? Porque se Cristo não for o centro da sua vida, se você não está vivendo no reino de Cristo, você está vivendo em trevas. Seja o que for que controle a sua mente, seja o que for que controle a sua vida, se você não está em Cristo, você está completamente em trevas. E a coisa mais triste dessas trevas é porque quando você está no escuro, você não consegue perceber nada. Você não consegue nem perceber que você está no escuro muitas vezes. Você não sabe se você está de olho fechado ou se você está de olho aberto. Porque você está em trevas. E Deus, Ele pega você e Ele transforma você completamente. Ele muda a sua vida completamente. Ele coloca você no reino do Filho, do amor dEle. Veja como é interessante. Ele está falando, Deus, Ele ama Jesus Cristo. Esse reino é do Filho, do amor de Deus. O objeto do amor de Deus é Jesus Cristo. E Ele está pegando você aqui agora e está colocando você aqui nesse local, nessa pessoa que Ele ama, nessa pessoa que merece adoração, nessa pessoa que até o Pai, Ele adora. O Pai adora o Filho adora o Pai, porque eles são um, eles são Deus e eles são perfeitos. E agora, eu e você, a gente entra nesse relacionamento com Deus, no meio da Trindade. A gente está entre o Pai, a gente está entre o Filho e o Espírito Santo. A gente está em Cristo. E é interessante a gente pensar em Cristo, porque a palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Ou seja, é uma palavra que a gente usa para se referir a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, a Jesus Cristo. Mas ela faz uma referência às três pessoas da Trindade. Porque ele é Jesus, o Filho, o Cristo, que ele foi ungido por alguém. Ele foi ungido pelo Pai e ele foi ungido com alguma coisa. Ele foi ungido com o Espírito Santo. Então, quando a gente pensa em Jesus Cristo, quando a gente pensa em Cristo, a gente deve pensar na Trindade. Porque a Trindade ela é completamente revelada na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que Jesus ele faz por nós, ele faz porque foi uma ordem do Pai dele e ele faz no poder do Espírito Santo. Então a gente foi tirado desse reino de trevas e a gente é colocado nesse reino do Filho do seu amor. Aí talvez você para para pensar e você me pergunta, rapaz, pois eu me converti, a minha vida continua a mesma coisa. A minha condição financeira continua a mesma coisa. O meu convívio, as pessoas que estão à minha volta mudaram algumas, mas muita coisa está igual. Muita coisa parece que não mudou. Veja, se você pensar assim, você não entendeu ainda o que aconteceu na sua vida, se é que você se converteu de verdade. Porque se você foi convertido pelo Senhor, se realmente você foi transformado por Deus, Ele lhe tirou desse império das trevas e Ele colocou no reino do Filho do amor dele. Sabe qual é a primeira, mais importante coisa que vai mudar na sua vida? O centro da sua vida. Que podia ser você, podia ser um sonho, um desejo, um ídolo que você criou, mas agora se torna Jesus Cristo. E essa é a grande mudança na vida de um cristão de verdade. Não é que a conta bancária dele vai ficar maior ou menor. Não é que agora ele vai ser uma pessoa que vai sofrer mais do que ele sofria antes. A palavra de Deus fala que quando a gente se torna um cristão, a gente vai sofrer perseguição. Mas também tem gente que não é crente e também sofre perseguição. Qual é a grande diferença de você ser um cristão? É porque Cristo ele se torna o centro da sua vida. E é interessante porque agora ele vai falar quem é esse Cristo. A partir do versículo 15. Ele vai dizer quem é esse Cristo. No versículo 13 e no 14, ele fala que Cristo é o local onde a gente habita.
no qual a gente tem a redenção e a remissão dos pecados. Mas por que essa obra de salvação é tão grande? É por causa de quem Cristo é. E veja quem é Ele. Este, versículo 15, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ele vai prosseguir até o versículo 17, falando a respeito de quem Cristo é em relação à criação, a todas as coisas que foram criadas por Deus. Mas ele começa dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. É interessante, irmãos, ele vai falar aqui de Cristo, a pessoa dele em relação à criação, Cristo, a pessoa dele em relação à redenção, ou seja, a criação e a nova criação, que é a redenção. E hoje a gente está no domingo, no dia do Senhor, que é um dia que Deus instituiu para que a gente pensasse em duas coisas. A gente tem 6 dias para a gente fazer as nossas obras, para a gente realizar tudo o que a gente quer. Mas quando a gente estuda o 4º mandamento, tanto lá em Êxodo 20, quanto em Deuteronômio capítulo 5, a gente vai ver que hoje é dia da gente pensar em duas coisas. Na criação e na redenção. E quando a gente olha aqui para o nosso texto, a gente vai ver que Cristo ele é supremo sobre a criação e Cristo ele é supremo sobre a redenção. Ou seja, hoje é dia de você pensar em Cristo, mais do que em qualquer outra coisa. Hoje é dia de você parar a sua mente e você simplesmente se concentrar em quem é Cristo. E se você parar para fazer isso, 24 horas vai ser muito pouco para você conseguir meditar a respeito dessa pessoa fantástica que Jesus Cristo é. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Lá em Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. João vai dizer que não tem como você conhecer a Deus. Ninguém viu a Deus, a não ser o primogênito que está no seio do Pai. Esse é quem revela a Deus. E a Bíblia toda vai tratar Jesus como a revelação de Deus, como aquele através de quem a gente conhece a Deus. E ele diz, como é que a gente faz para conhecer a Deus? Filipe quis fazer essa pergunta para Jesus, olha, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus responde para ele, quem vê a mim, vê ao Pai. Então se a gente quer conhecer a Deus, se Deus é importante para mim e para você, a gente deve olhar para Cristo. João Calvino ele fala, se você tentar olhar para Deus de qualquer outro lugar, a não ser de Cristo, você vai cometer idolatria. Você está muito propenso a cometer idolatria. Irmãos, é interessante como esse texto fala, e também no texto paralelo, na carta aos Efésios, a esse texto aqui que ele fala que a vontade de Deus é fazer que em Cristo tudo faça sentido. Deus ele criou esse universo, e esse universo só faz sentido por causa de Cristo. E todas as coisas à nossa volta, elas só fazem sentido em Cristo. Interessante porque no seminário a gente aprende a pregar, e você vai pregar no Antigo, você vai pregar no Novo Testamento, e a sua mensagem ela tem que ter um centro, e tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. Você pode falar um bocado de coisa interessante da Bíblia, as professoras podem ensinar para as crianças na escola dominical a respeito de um bocado de história na Bíblia, mas se Cristo não for o centro de cada história que a gente ouvir na Bíblia, se Cristo não for o centro de tudo que a gente pensar a respeito da Bíblia, a gente não entendeu nada da Bíblia. Só que depois, eu e Danilo, quando a gente passou mais tempo pensando a respeito disso, a gente percebeu que Cristo ele não é só o centro da Bíblia, que você não deve só simplesmente procurar o Evangelho na Bíblia, mas em todas as coisas que estão à nossa volta, em todas as coisas que foram criadas. Porque Cristo ele é o centro de todas as coisas. Como o nosso texto fala, ele é o primogênito de toda a criação. E a palavra aqui, primogênito de toda a criação, dá a ideia de autoridade. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Às vezes a gente pensa, né? O filho primogênito, na cultura judaica, na cultura antiga, ele recebia uma herança dobrada, ele recebia alguns privilégios. E às vezes as pessoas pensam que é simplesmente porque ele teve a sorte de nascer primeiro do que os outros. E não é. É porque o primogênito, ele tinha responsabilidades. O primogênito, ele tinha a responsabilidade de, na ausência do pai, ele é quem tomava conta da família. Ele quem deveria oferecer proteção para a família. Ele quem deveria cuidar de todos. E quando o pai morresse, ele ia tomar o local. Obviamente, Deus, o Pai, ele não morre. Mas Cristo, ele tem a primazia em toda a criação. Significa que ele tem toda a autoridade que o Pai tem sobre a criação, Cristo tem também.
E a gente só entende a autoridade de Deus quando a gente entende a autoridade de Cristo. Então veja, se Cristo ele é supremo sobre todas as coisas que você consegue ver, sobre todas as coisas que você consegue ouvir, sobre todas as coisas que estão à nossa volta, veja que eu e você, a gente comete pecado. Quando a gente consegue viver, quando a gente consegue olhar para as coisas ao nosso redor e a gente não pensa em Jesus Cristo. Não é só quando eu vou ler a Bíblia que eu devo pensar em Cristo. Em absolutamente tudo. Tudo foi criado para revelar quem Cristo é para mim. O texto continua dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja que é muito mais além do que eu vou conseguir dizer para vocês. Porque ele fala, olha, não é só as coisas que a gente consegue ver, mas até as coisas que a gente não consegue ver. Não é só as coisas que estão aqui na terra, as coisas que estão no céu também. E ele começa aqui a falar de anjos. Os irmãos estudaram aqui a carta aos Colossenses com o pastor e vão saber que anjos era um dos problemas do pessoal aqui de Colossos. Eles acreditavam que eles, através dos anjos, eles iam chegar até Deus. Eles acreditavam que existia uma hierarquia, ó, veja. Tem os seres humanos, aí depois tem Jesus, porque Jesus fica aqui mais ou menos no meio, porque ele é homem, ele é Deus, então a gente não sabe o local dele direito. Mas veja, os anjos, eles são puramente espíritos, então eles devem estar acima de que Jesus. Então tem alguns anjos que eu só vou conseguir me chegar até Deus se eu conhecer esse tipo de anjo. O pessoal pensava isso. O apóstolo Paulo diz, bobagem. Jesus Cristo, ele tem a primazia sobre toda a criação, seja as coisas que estão aqui na terra, seja as coisas que estão aqui no céu, seja as coisas sobre as quais a gente pode ter muito conhecimento, ou seja as coisas que a gente pode ter pouco conhecimento. Ele diz aqui, ó, o nome de um bocado de tipo de anjo aqui, ele fala, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Isso provavelmente era tipos de anjos, mas o que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte, olha, não importa, a Bíblia não fala muita coisa a respeito de anjo. Você vai lá em Isaías, você vê o anjo que tinha 6 asas, cobria o rosto, cobria os pés. Você vai lá em Ezequiel, você vê outro anjo que tem 6 asas, que tem 4 faces, tem face de homem, tem face de leão, umas coisas complicadas. Você vai em Apocalipse, tem um bocado de anjo lá também, e os seres viventes, e você não sabe o que é aquilo, e você fica preocupado, o que é que está dizendo aqui, o que é isso? E o apóstolo Paulo diz, não importa, Cristo, ele é superior a todas as coisas. Você não deve perder tempo se preocupando com coisas pequenas quando você está diante de Cristo. Você deve olhar para Cristo e você deve entender que Ele é superior a toda a criação. No versículo 17, ele termina essa parte dizendo, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, eu posso estar parecendo para alguns de vocês um pouco repetitivo. Mas se você olhar, o apóstolo Paulo ele está sendo um pouco repetitivo. Ele já disse aqui não sei quantas vezes que tudo está em Cristo, tudo foi criado nele. Nele tudo subsiste. Nele reside a plenitude de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. O que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para a gente é que quando você conhece Cristo de verdade, quando você vai pregar o evangelho, quando você vai evangelizar, se você falar para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, quem realmente Cristo é, você não precisa nem mostrar para ela, nem precisa nem falar a respeito de mentira, de adultério, de roubo e de assassinato, para mostrar que ela é pecadora. Veja, se Cristo é tudo isso que o nosso texto está dizendo que Ele é, fato de mim e de você, a gente não dá a devida atenção a Ele, isso faz com que a gente mereça passar a eternidade toda no inferno. Porque se existe alguém que é superior a todas as outras coisas, que é superior a tudo, e eu estou mais preocupado com o meu salário, e eu estou mais preocupado com os meus negócios, com a minha família, com os meus interesses, com o que é meu e com eu. Veja como que eu estou desvirtuando tudo. Porque se Cristo é o centro de todas as coisas, quando eu vivo como se eu fosse o centro de todas as coisas, eu estou cometendo o pior pecado do mundo. Porque eu estou tirando do centro do universo aquele que é o único digno de permanecer no centro da minha vida e de todo o universo.
Então, quando a gente para pensar que Cristo, foi Jesus Cristo que criou o mundo, Jesus Cristo é a palavra de Deus que criou todas as coisas, Deus ele fez tudo através de Cristo. O que é que fala lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Qual é a consequência disso? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, a glória eternamente. Se tudo é dele, se tudo veio dele, e se tudo foi criado com o objetivo de pertencer a ele, para sempre, tudo deve dar glória a Deus. Não simplesmente eu devo de vez em quando eu procurar uma igreja para cultuar o Senhor, porque ele merece alguma adoração, alguma honra. Não simplesmente eu ser uma pessoa que vai com frequência para a igreja. Eu participo das reuniões durante a semana. Mas cada batida do meu coração deve ser para a glória de Cristo. Como a gente está acostumado, está cansado de saber, a primeira pergunta do nosso breve catecismo, qual o fim principal do homem? Ou no catecismo maior, qual é o fim principal e supremo do homem? Na verdade, qual é a única finalidade da sua vida? Tem que ser glorificar a Deus. Tem que ser glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Porque Jesus Cristo é esse Deus eterno. Mas não só na criação. Se Cristo só fosse o nosso Criador, a gente já deveria toda a honra, toda a glória, toda a adoração para Ele eternamente. Amém. Mas Ele também é o nosso Redentor. E veja, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Ele diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Interessante porque lá em cima ele falou que ele é o primogênito da criação. Agora diz que ele é o primogênito de entre os mortos. Diz, olha, Jesus Cristo ele tem a primazia quando ele cria todas as coisas, e ele tem a primazia também quando ele recria todas as coisas, quando ele redime todas as coisas. Vê, ele diz, Jesus Cristo ele merece honra, merece glória, merece adoração, porque ele é o Criador, mas ele também merece honra, merece glória, merece adoração, porque ele é o Redentor. Ele diz, ele é a cabeça do corpo. E ele explica qual é esse corpo. Veja, ele não foi criador de todas as coisas, mas ele só é a cabeça do corpo, que é a igreja. E veja, como é que a igreja é importante. Como é que as pessoas podem achar que podem viver sem igreja, podem viver longe da igreja. Esse texto aqui acaba com essa conversa de você não ir para a igreja, de você passar uma semana sem ir para a igreja. Porque quando você está desligado da igreja, você está desligado do cabeça. Porque ele não é o cabeça de toda a criação. Ele criou todas as coisas, ele tem a primazia sobre todas as coisas. Mas ele está ligado de uma forma íntima, de uma forma como um só. É o seu corpo que é a igreja. Ele diz, do qual ele é o primogênito de entre os mortos. Só tem vida na igreja. Veja, tudo foi criado por Deus, mas está tudo no império das trevas, a não ser que esteja em Cristo. E se eu e você, a gente não está em Cristo, se a gente não está na igreja que o texto está falando, a gente ainda está em trevas. Porque veja, em Cristo todas as coisas são unidas. Deus, ele faz convergir em Cristo toda a criação. É isso que fala lá em Efésios capítulo 1. Se em Cristo tudo vai convergir, a gente deve se submeter a Cristo. E onde é que a gente escuta a pregação da palavra de Deus, que vai fazer com que a gente se arrependa dos nossos pecados? Onde é que a gente vai receber o corpo e o sangue de Cristo, simbolicamente, nos sacramentos? Onde é que a gente vai ter comunhão com aqueles que amam ao Senhor, senão na igreja? Ele diz, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É por isso que os catecismos eles falam, rapaz, olha, esse negócio de você falar que você é salvo e você não andar com as pessoas que foram salvas também, é um absurdo. Não existe salvação de uma pessoa que ama a Cristo e não a sua igreja. E ele continua dizendo, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E aí vejam, é justamente aquilo que eu falei para vocês que lá em Efésios está dizendo e aqui ele está dizendo também. Ele diz, aprove a Deus fazer com que em Cristo tudo faça sentido. Aqui ele diz, fazer que nele resida a plenitude de todas as coisas. Aí Jeremiah Burroughs, ele vai dizer,
às vezes, Deus ele tem os meios para nos abençoar. Deus ele nos abençoa através do nosso trabalho. Deus nos abençoa através da nossa família. Deus nos abençoa através de nossos amigos, de nossos irmãos. Mas, às vezes, Ele retém os meios de bênção para que você possa buscar na fonte. E onde é que é a fonte? É em Jesus Cristo. Porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Porque, irmãos, tudo está em Cristo, e aí o que é que as pessoas fazem? Ah, tudo está em Cristo, aí tem uma religião, o pastor fala muito a respeito disso, panteísmo, um pensamento religioso, que é tudo é Deus. Veja, se tudo está em Cristo, então tudo é Deus. Olha, Deus ele está em vocês, então eu vou me relacionar com vocês, eu vou estar me relacionando com Deus. E o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que em Cristo está a plenitude de todas as coisas. E o meu relacionamento com vocês só vai fazer sentido se for um relacionamento em Cristo. Eu só faço sentido se eu estiver em Cristo. Você só faz sentido se você estiver em Cristo. E o nosso relacionamento só faz sentido se a gente estiver em Cristo. Se Cristo for quem media o nosso relacionamento. Se Cristo for quem media todas as atividades da minha vida diariamente. E como é que eu sei que Cristo está mediando tudo que eu faço na minha vida? É quando eu estou fazendo de acordo com a palavra de Cristo. Porque ele diz, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Veja, eu não posso dizer que Cristo é quem media a minha relação com o meu patrão, se eu trabalho no dia do Senhor. Porque o Senhor disse que em 6 dias eu devo trabalhar, mas no dia do Senhor eu não devo trabalhar. Então Cristo não está mediando a minha relação de emprego. Como é que eu posso dizer que Cristo está mediando minha relação com os meus pais, se eu desonro os meus pais? Se a palavra de Deus diz que eu devo honrar os meus pais. Como é que eu vou dizer que Cristo está intermediando a minha relação com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos? Se eu estou traindo minha esposa, se eu estou causando ira aos meus filhos? Se eu estou desobedecendo a palavra de Deus? Então veja, não é uma questão de que Cristo ele está em tudo e ele está em todas as coisas. A questão é que tudo só faz sentido quando você leva tudo até Cristo. Significa que não só os aspectos religiosos da sua vida têm que estar relacionados à palavra de Deus, mas tudo na sua vida tem que se voltar para Cristo, se voltar para a sua palavra, e você deve se submeter em todas as áreas a Ele. E ele continua o texto dizendo, no versículo 20, que ele começa a falar a respeito das consequências disso, de Cristo ser o centro da criação e Cristo ser o centro da redenção. Ele diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele diz, olha, não há reconciliação. Esse negócio da gente dizer que se perdoa, que a gente se ama, que nosso relacionamento vai ser restaurado, não existe isso se não for em Cristo. Ele diz, olha, no céu, na terra, qualquer coisa que você possa falar de união, só existe união se for em Cristo. Porque é como se Cristo ele fosse a peça central de um quebra-cabeça. E as outras peças elas não se conectam uma na outra, elas só se conectam em Cristo, na peça central. Só há reconciliação em Cristo. Só faz sentido, a gente só vai estar no nosso lugar, que é devido a nós, que Deus nos colocou na nossa vida, se a gente tiver no relacionamento correto com Cristo. E ele diz no versículo 21, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora ele vai falar da gente. A gente está falando de Cristo e era maravilhoso. Ele falava de criação, ele fala de redenção, ele fala das coisas vindo à existência, ele fala de perdão, de reconciliação. Qual é a nossa participação nisso? Ele diz, obras malignas, estranhos, inimigos. É isso que é a minha vida e a sua, fora de Cristo. O apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro, ele diz, olha, por que vocês vão olhar para o passado de vocês, as coisas que vocês fizeram de errado, de pecado, só tem coisa para vocês se envergonharem. Quando a palavra de Deus fala lá, bem-aventurados os mansos de coração, um dos significados, uma das aplicações desse texto da palavra manso, é um cavalo que era selvagem, fazia tudo o que ele queria, e agora ele foi amansado. Ou seja, um cavalo que ele andava pelas selvas, ele se machucava, ele se arranhava, fazia o que ele queria e sofreu. Agora ele encontrou um Senhor que monta sobre esse cavalo e agora o governa.
Mas quando olha para trás, ele só vê vergonha na vida dele. É por isso que agora ele é manso. Porque ele entende que só em Cristo é que a vida dele agora vai fazer sentido. E quando você olha para a sua vida fora de Cristo, só há vergonha, só há pecado, inimizade, obras malignas. E ele fala no versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Ele diz, veja, a gente, inimizade, morte, obras malignas, Cristo, criação, redenção. E ele diz, ele reconcilia com a gente. A participação da gente, pecado. A participação de Cristo, salvação. Como é que ele faz isso? Mediante a sua morte. A gente estava falando daquele que é o primogênito de toda a criação. Aquele que todas as coisas existem nele. Aquele que é o primogênito de entre os mortos. Resumindo esse texto aqui numa frase só, Jesus Cristo é tudo. E ele fala que ele restaura a gente, que não somos nada, morrendo para pagar pelos nossos pecados. Para poder se reconciliar com a gente, ele morre. Veja se o evangelho não é a coisa mais absurda que eu e você a gente pode ouvir na nossa vida. É aquele que todas as coisas residem nele, todas as coisas só fazem sentido se estão nele. Aí as coisas se dispersam, a gente se dispersa para longe dele, para fora dele, aí ele morre para reconciliar tudo nele de novo. Para que a gente possa voltar a cumprir o motivo pelo qual a gente foi criado, pelo qual a gente existe, que é glorificar a Deus. Aí Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é tudo, morre por nós que não somos nada. Ele diz, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja, esse texto é tão glorioso quando ele fala a respeito de salvação, que ele fala, olha, para juntar nele todas as coisas, para que todas as coisas possam fazer sentido de novo. Mas ele diz, olha, porque tem gente que pega esse texto aqui e vai dizer, olha, tá vendo, todo mundo vai para o céu, porque Deus é bom no final, ninguém vai para o inferno não, vai todo mundo para o céu. Mas veja que ele diz que tem um objetivo, tudo isso que Cristo está fazendo. Está fazendo tudo voltar para ele, para que a gente possa ser santo, irrepreensível e inculpáveis. E ele diz logo no próximo versículo, se é que permaneceis na fé. Porque Cristo, ele reúne todas essas coisas nele, ele reúne todas as pessoas nele através da fé. Ele opera a fé no nosso coração para que a gente possa entender, veja, minha vida não faz sentido fora dele. Tudo tem um prazo de validade. Eu estou jogando a minha vida toda fora. Sabe, eu estou gastando a minha vida, o meu tempo, a minha atenção, os meus planos com coisas que vão passar. E aí no dia que eu morrer, eu vou estar diante de Deus, o Deus eterno, e eu vou ter que me explicar para ele como foi que eu consegui fazer esse absurdo. Eu consegui pegar ele que era eterno e não dei atenção nenhuma. E o meu tempo, a minha atenção, os meus pensamentos eram para as coisas passageiras que iam acabar. Aí você vai estar diante de Deus. Você vai ter que dar essa explicação para ele. Como foi que você conseguiu fazer esse absurdo? Você conseguiu tirar Deus do centro do universo na sua vida e você colocou você mesmo. Foi interessante demais, é fantástico a pregação do pastor Samuel Vitarino semana passada, quando ele fala que Deus ele é fiel a si mesmo. Porque se Deus ele fosse fiel a gente, aí acabou-se foi tudo. Porque como a gente é infiel, se Deus for fiel à nossa fidelidade, acabou-se. Aí veja, eu e você, quando a gente tira Jesus Cristo do centro da nossa vida, e a gente coloca a gente no centro da nossa vida, acabou-se também. Aí você vive uma vida egoísta, você vive uma vida de vício, você vive uma vida de escravidão a você mesmo, aos seus pecados, aos seus desejos. Porque Cristo no centro da sua vida é o que vai colocar tudo em órbita, como se fosse o sistema solar. É o Sol no centro que faz sentido aquelas coisas estarem girando ali. Se Cristo não estivesse no centro, que é a luz, se o Sol não estivesse no centro, que é a luz do sistema solar,
Você coloca o sol em outro canto, coloca lá no cantinho. As coisas estarem girando ali no nada. O que é que elas vão estar produzindo? O que é que elas vão estar fazendo? Só trevas. Elas estão perdendo de estar ao redor da luz para estar em trevas. A mesma coisa que eu e você a gente faz. Quando a gente tira Cristo do centro da nossa vida e a gente coloca qualquer outra coisa. E a gente se coloca. É só trevas. Ele termina o texto dizendo: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, irmãos, ele diz: se é que permaneceis na fé. Tem umas coisas que podem confundir a gente, porque a gente não conhece português direito. Mas no grego, essa expressão, se é que, ela dá uma ideia de certeza. É como se fosse lá, vocês lembram, na tentação de Jesus, quando Satanás, ele chega para Jesus e diz: se és filho de Deus, então faça isso, faça aquilo. Satanás, ele não está duvidando que Jesus é o filho de Deus. Ele está dizendo: já que você é filho de Deus, então faça isso. Aqui é a mesma coisa. Já que vocês permanecem na fé. Em português, a palavra si, ela também pode ter essa ideia de certeza, nesse tipo de construção aqui frasal. É porque a gente, às vezes, se complica, eu mesmo me complico e a gente não entende o texto direito. Mas o apóstolo Paulo está dando uma certeza aqui para a gente. Já que eu e você, a gente permanece na fé. Alicerçados e firmes. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o evangelho não é simplesmente para você crer em um momento da sua vida e depois ele perde a importância. Ele está dizendo que esse Jesus Cristo aqui, que é o centro de tudo, ele nunca vai deixar de ser o centro de tudo. Ele vai ser o centro de tudo. Ele era ontem, ele era o centro de tudo quando ele estava na cruz do Calvário, e ele vai ser o centro de tudo eternamente. Porque o valor dele é por causa de quem ele é. E é por isso que você volta para o começo e você vê Deus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aí é por isso que a remissão, a redenção, tudo isso se torna grande, se torna importante. É por causa do valor de Cristo. É porque Cristo, ele é supremo sobre todas as coisas. Que o que ele fez na minha vida e na sua é eterno. E tem todo o valor. Então, irmãos, como é que eu e você, a gente deve se comportar diante de um texto desse da palavra de Deus? Veja, você acabou de ouvir que se você está colocando a você mesmo ou qualquer outra coisa no centro da sua vida, você está cometendo o pior pecado do universo. Porque você está tirando Deus, você está tirando Jesus Cristo do lugar que pertence a Ele. E você, com a sua vida, você quer dizer que não. Que Ele não reina sobre você. E, obviamente, Ele reina sobre todas as coisas. Como a gente viu aqui, por causa dele foram criadas todas as coisas. Mas veja, você está vivendo de um jeito que você não faz sentido. Você foi criado para glorificar a Deus. Você foi criado para que quando as pessoas olhem para você, elas conheçam a Cristo. Porque tudo foi criado por causa de Cristo. Você foi criado para Cristo. E aí quando as pessoas olham para você, elas não estão vendo Cristo. Então, não faz sentido nem você estar aqui hoje, não faz sentido nem você sair daqui hoje, não faz sentido nem você estar vivo, nem você continuar vivendo. Sua vida não faz sentido nenhum. Mas o nosso texto fala que esse que você ignorou durante tanto tempo, ele morreu para pagar pelos seus pecados. Apesar de você ter ignorado ele, de você ter inimizade contra ele, de você ter realizado obras malignas, ainda assim você pode ser reconciliado com ele agora mesmo. Você pode ter o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Você não precisa esperar 5 minutos, você não precisa esperar amanhã. Hoje, a sua vida não vai fazer sentido se você não se arrepender do seu pecado e você não se curvar diante de Cristo. E para mim e para você, irmãos, que já confessamos que Ele é supremo em todas as coisas na nossa vida, então que Ele reine em todas as coisas na sua vida. Que você pare de achar que porque você é um cristão está tudo bem. E
comece a se arrepender de tudo que você tem feito que é contrário à palavra de Deus. Se examine de acordo com cada mandamento, porque você foi criado para a sua vida fazer sentido, e ela só faz sentido quando você obedece a Cristo. Se você não ama o Senhor de todo o seu coração, se você não cultua a Deus da forma que Ele instituiu na sua palavra, se você toma o nome dEle em vão, se você não guarda o santo dia dEle, se você não obedece às autoridades, se você odeia o seu irmão, se você toma aquilo que não é seu, aquilo que não lhe pertence, se você adultera, se você mente, se você cobiça, a sua vida não está fazendo sentido. E ela só vai fazer sentido quando a gente abandonar todas essas coisas. E a gente se curvar diante do governo desse Senhor. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Amém.